continua assim: a infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico, quando por seu magistério supremo a Igreja proclama alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus. E como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Essa infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Ou seja, o que for decidido no contexto, enfim, das decisões, crenças e pronunciamentos do Papa em conjunto com o magistério, especialmente em contexto de concílio ecumênico, na qualidade de doutor supremo da parte do Papa, é revelação de Deus com a mesma autoridade da revelação de Deus. É necessário obedecer pela fé a tais definições, a tais práticas, a tais questões, porque isso é revelado por Deus. Você percebe que aquilo que vem do Papa, no final das contas, vem de Deus. E aqui há uma mistura das identidades e das funções do homem com a identidade e as funções de Deus. Agora, o homem está no lugar de Deus. Diante de tudo isso, é importante cada um entender o conceito do anticristo como aquele que luta contra Cristo e contra Deus, colocando-se no lugar de Cristo e no lugar de Deus. Inclusive, porque se assim não fosse, seria mais fácil identificar a identidade e a obra do suposto anticristo. Se o anticristo é o homem não religioso que não crê em Deus, não crê em Cristo, ataca toda a moral cristã, toda a fé cristã, toda a revelação cristã. Qualquer um que não crê em Deus, não crê em Cristo, ataca a fé, a lei de Deus e etc. é o anticristo e ponto. Seria bem simples identificá-lo. Agora, que o anticristo esteja no seio da igreja, inclusive dizendo que é a própria igreja e as suas doutrinas ortodoxas e verdadeiras e tradicionais e não sei mais o que, com base bíblica para tudo e não sei o que lá, é que é a verdade, e a verdade é que Deus tem esse representante na Terra, e quando esse representante na Terra fala, Deus fala. E você tem que obedecer esse representante de Deus como quem obedece o próprio Deus. E agora esse representante, no meio da ortodoxia, no meio das verdades do Evangelho, da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, vai introduzir uma série de afirmações para lá de questionáveis, e nós vamos conversar um pouquinho sobre elas a partir do Catecismo da Igreja Católica. Eu já coloquei aqui para vocês que o Catolicismo da Igreja tem muitas questões corretas, ortodoxas, verdadeiras, em harmonia com a Palavra de Deus e etc. Tá bom? Não estou escondendo isso de vocês para pintar o quadro do catolicismo romano como meramente errado, equivocado, diabólico, anticristão e etc. Tá? Só que exatamente a capacidade católica de ler a palavra de Deus e interpretá-la em muitos pontos corretamente chama a nossa atenção em relação aos pontos que a Igreja Católica não interpreta corretamente a palavra de Deus. E ainda assim, nesse ponto agora, tenta revestir tais interpretações de uma linguagem tal cuja implicação é que aquilo vem de Deus, aquilo é infalível e aquilo deve ser crido e obedecido. Se o catolicismo permite o culto e adoração e veneração e oração a imagens de escultura, cale a sua consciência na leitura da Bíblia contra os ídolos e as idolatrias e simplesmente creia e obedeça. Se o catolicismo romano, sem base alguma na Bíblia, diz que ao invés de guardar os sábados tem que guardar o domingo, você calha a sua boca e obedeça pela fé, porque Deus está mandando você assim fazer. E inúmeras outras questões. E aí não vou nem colocar as questões, por exemplo, da pedofilia, que não é uma característica da fé que a igreja manda você praticar.
Então vamos aliviar um pouco o quadro, mas imagina que assim fosse, né? Imagina a ordem dos pedófilos dentro do catolicismo dizendo que é o seu dever sagrado estuprar uma criança e fica tranquilo que você não será punido, você só será transferido de paróquia para continuar a fazer sua maravilhosa obra. Cale a boca e obedeça, porque Deus está mandando também? É isso aí ou não é isso aí? Naturalmente, tais e tais questões evocam muitas polêmicas. E aí os católicos vão dizer o seguinte: não, olha, Ezequiel, a pedofilia representa o pecado de algumas pessoas dentro da igreja, não a fé da igreja. Nesse ponto está errado e precisa consertar e precisa mudar. Entretanto, nas coisas aí de guardar o domingo, de adorar imagens, disso, isso e aquilo, você precisa entender que esse magistério conduz à fé, e essa fé é a fé que Deus deu na igreja, e a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo, e você tem que entender que é assim e acabou. E eu não concordo nem com uma coisa e nem com a outra, tá bom? Eu acho que o problema, por exemplo, dos abusos sexuais no contexto da Igreja Católica não são meros erros de meras pessoas, mas há um sistema bem organizado para perpetuar-se assim fazendo dentro do seio da Igreja Católica. Isso já não pode ser mais erro de um ou de outro, a não ser que isso seja erro dentro da administração de uma forma bem mais completa. Não existe uma autoridade aí dentro para parar com isso, de transferir essas pessoas e mandar elas embora para um hospício ou para uma prisão. Não existe isso. Então, enfim, então existindo essa autoridade e assim não sendo feito, só posso entender que a autoridade suprema da face da terra aí está concordando, acobertando e trabalhando para a perpetuação deste sistema tal qual ele é ainda hoje, ok? Que fique bem claro. E ainda que nós pudéssemos tirar tal questão que marca muito aí as discussões entre os católicos e os evangélicos e tal, e trabalhar só as questões doutrinárias, ainda assim nós teríamos que questionar no momento em que tal magistério, tal papa, tais bispos, tais padres pretendem infalibilidade para ensinar aquilo que vai diametralmente oposto à palavra de Deus, nós precisaremos tomar uma decisão de onde nós tiraremos a fonte da nossa autoridade. Se da palavra de Deus ou se do anticristo que pretende infalibilidade.